Boa tarde, gente. Vamos lá mais uma vez estudar sobre as conjunções subordinativas. Aqui mais uma vez, professor Carlos Nascimento. Tá bom? Então vamos lá trabalhar esse assunto muito legal. Eu gosto das conjunções subordinativas, que a gente lembra das orações subordinadas. Tem gente que não gosta muito, fala oração coordenada subordinada, mas nós já descobrimos que comigo elas se tornam bem mais fácil de compreender. Ok? Vamos lá, gente, página 43. Orações subordinadas. Então, olha só. Pessoal, até de certa maneira relembrar esse assunto que foi bastante trabalhado no 8º ano. Quem estava na escola no passado, no caso a maioria, lembra que nós trabalhamos bastante esse conteúdo. Tá bom? Então, a princípio, eu quero quero que vocês façam comigo a diferença entre as coordenadas e as subordinadas. O que é que eu devo lembrar das coordenadas? Que as conjunções coordenativas elas se estabelecem entre as orações de maneira independente. E as subordinativas nós vamos descobrir agora que elas têm uma certa dependência. Ok? Então, olha só. A seguir, vamos trabalhar a conjunção subordinativa. Assim como as coordenativas, há conjunções subordinativas que podem ter sentido diferente do usual, dependendo do contexto em que são empregadas. Ou seja, tanto nas orações coordenativas como nas subordinativas, uma mesma conjunção, dependendo do contexto, ela pode ter um sentido totalmente diferente. Por isso que é interessante vocês não simplesmente decorarem as conjunções, porque em determinados momentos elas podem ter um sentido totalmente diferente. Então, ok? Olha só. Tem um exemplo aí para você. Não corra, que o chão está molhado. A mãe disse que o filho está doente. Vamos entender uma coisa. Se eu estou falando das relações de sentido das conjunções, ou seja, a conjunção ela vai estar ligando orações. E aqui eu faço uma breve revisão do conceito de oração. Para ser considerada uma oração, a frase ela tem que girar em torno de um verbo. Então não corra, aprendam a dividir, tá, pessoal? A fazer essa separação. Então não corra. Tenho uma aqui. Uma oração, não corra. E tem outra aqui, ó. Uma para cá e uma para cá. Não corra, tem o verbo correr, que o chão está, tem outro verbo aqui, tá, ok? E o que está separando? O que? O que está separando as orações? A mesma coisa acontece no segundo exemplo. Vou até marcar de cores diferentes. Tem a primeira não corra. Aqui, tentar ajudá-los. A mãe disse. A mãe disse que o filho. Vou tentar marcar para vocês. Aí um de vocês fazem bonitinho. Então, tenho duas orações. Ok? Tenho duas orações. Quando eu faço essa marcação, a mãe disse que ficou bem melhor agora. Então, olha só, temos esses dois exemplos. Vocês notem, né, que nesses dois exemplos foi empregado que. No entanto, esse termo ele tem natureza distinta em cada um deles. No primeiro exemplo, que é uma conjunção coordenativa. Opa, mas por que, professor, coordenativa?
Vamos tentar entender por que ela é uma conjunção coordenativa. No primeiro momento, não corre, não corra. Tem sentido completo se falar assim, olha, não corra. Precisa de um complemento, precisa de algo para entender que não é para a pessoa correr? Lógico que não. O chão está molhado. Essa oração tem sentido completo? Quando alguém fala isso para vocês, para nós, o chão está molhado? Justamente. Né? A gente consegue entender. Por isso que o que ele não exerce essa subordinação. Por isso nós estamos falando de orações coordenadas, porque uma não depende da outra. Tudo bem? Uma não depende da outra. Diferentemente do segundo momento, da segunda oração. O que é que acontece? E ela exprime também o valor explicativo. Ok? Só retomando aqui. A conjunção coordenativa que liga duas orações sintaticamente independentes, exprimindo valor explicativo para o pedido de não correr. No segundo exemplo, que liga a oração subordinada substantiva, o filho está doente, a oração principal, a mãe disse, sendo uma conjunção subordinativa integrante, diferentemente do primeiro exemplo, há uma relação de dependência entre as orações no segundo exemplo, pois que o filho está doente é o complemento da forma verbal disse, com função de objeto direto. Simplificando tudo, vamos ver se fazia sentido se a gente ler só a primeira oração. A mãe disse. Fica um vazio, pessoal? Digo assim, a mãe disse. Se a mãe disse o quê? Opa! Então é importante, tá, que eu tenha a outra oração para poder fazer sentido. Conseguiram compreender, pessoal? Então aqui estamos destacando a questão da dependência. Tá bom? Uma depende da outra. A mãe disse que o filho está doente. Tudo bem? Continuando, as conjunções subordinativas integrantes são, em geral, uma informação aqui importante para vocês. Que e se. Elas, no entanto, são empregadas em contextos diferentes. Quando há situação de certeza, usa-se que, em situação de certeza. Em situação de certeza, eu uso que. Exemplo, nós sabemos que você enfrentou muita dificuldade. Nós sabemos que você enfrentou muita dificuldade. Então, tenho certeza que essa pessoa com a qual o exemplo está se referindo, tá? Então, que certeza. Já quando exprime uma situação de incerteza, usa-se o se. Não sei se conseguirei ir ao evento amanhã. Então, incerteza. Veja que até aqui bem claro, bem tranquilo. Tudo bem? Então, retomando rapidinho. Se eu quero destacar uma sentença, exprima certeza, uso o quê? Se eu estou com dúvidas, ou seja, incerto, incerteza, apresentando incerteza, o correto será o se. É importante não confundir a conjunção subordinativa integrante se, conjunção subordinativa integrante se, com a subordinativa condicional. Se. Tudo bem? Irei ao evento amanhã se você for comigo. Identifiquei o se. Se você for comigo. Professor, nossa, ficou um pouco difícil.
Não ficou não. Tudo bem tranquilo. A condicional, tá? Lembre-se dos exemplos que eu sempre trabalhei com vocês. Lembrar das frases de mãe. Mãe gosta de colocar condição? Sim, sempre coloca condição. Os pais colocam condições? Sim. Se você isso, aquilo. Caso alguma coisa aconteça, né, você pode... Olha só, como é que aparece? Irei ao evento amanhã. Frase de mãe. Ana Carolina, você vai ao evento amanhã se você lavar toda a louça. Pronto, um ótimo exemplo. Tá? Então aqui foi colocada uma condição. Só vai fazer tal coisa se outra coisa for feita. Tudo bem? Vamos avançar. Então, olha só, nesse período se exprime uma condição para que o sujeito vá ao evento, introduzindo uma oração com função de advérbio, ligado à oração principal. Veja alguns casos em que as conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas assumem valores diferentes dependendo do contexto. Olha só, aqui vamos trabalhar uma parte e destacar a importância de não simplesmente decorar as conjunções. Aqui exprime causa, é só o desde que, ainda que, tá bom? Consequência e por aí vai. Tá? Tô falando de uma maneira geral, porque são várias conjunções que expressam algumas, tem algum sentido, né, diferente, dependendo do contexto, ok? Então, olha, o como, o desde que, tá? Ele pode expressar causa, conformidade e comparação. Olha o como. Como acordei tarde, atrasei-me para o trabalho. A causa. Então, qual foi a causa de ter se atrasado para o trabalho? Qual foi a causa de ter se atrasado para o trabalho? O simples fato de ter acordado tarde. De ter acordado tarde. Por que não é bom decorar? Porque se eu for decorar, o que é que nós aprendemos? O que é que vocês aprenderam? No sétimo, desde o sexto ano, sexto, sétimo, oitavo, que o como ele expressa a comparação. Mas aqui nós estamos vendo que o como também pode, tá, ter o valor de causa. Conformidade. Fiz a apresentação como o professor pediu. Vou falar conformidade como se fosse a ideia de uma ordem. Foi conforme, ou seja, de acordo com o que foi pedido, foi feito. Tá ok? Comparação. Aqui sim, vai estar comparando dois termos. Aquele jogador não é tão bom como era seu pai. Estou comparando o jogador dizendo que ele não era tão bom como. Aqui é o elemento comparativo. Desde que? Desde que pode expressar tempo. Desde que voltou ao país natal, não se sente à vontade com a língua. Então, desde que, isso aqui ficou bem mais fácil. O tempo. Causa. Desde que estará de férias, fiz a encomenda para outra pessoa. Então, a causa aqui de ter feito a encomenda para outra pessoa foi o quê? Desde que era de férias. Condição. Vamos ver se a gente consegue perceber a condição. Conseguirá ler o livro até amanhã, desde que leia 10 páginas por hora. Então, qual é a condição para ler o livro até amanhã? Desde que leia 10 páginas por hora. Uma boa dica aí para quem tem preguiça de ler. Observe que, com valor condicional, o verbo fica no subjuntivo. O verbo fica no modo subjuntivo. Uma vez que, causa, uma vez que a situação econômica do país está ruim, decidiu imigrar. Gente, não esquecendo, lembre-se, fazer a divisão, tá? E tentar fazer um colchete para cá e outro para cá. O que acontece? Tem uma oração
uma vez que a situação econômica do país está ruim, se a leitura parasse aqui, ficaria um pouco confuso para compreender. Justamente por isso que temos a outra oração. Então, qual a causa de emigrar, ter decidido emigrar? Devido, uma vez que a situação econômica do país está ruim. Condição. Uma vez que peça desculpas, não hesitarei em ajudá-lo. Opa, só vai receber ajuda se pedir desculpas. Observe que, com valor condicional, o verbo fica no subjuntivo. O verbo pedir, peça. Vejam mais dois exemplos de locução conjuntiva subordinativa. Do que? Expressando comparação. Este ônibus costuma vir mais rápido do que o outro. Então, estou comparando aqui esse ônibus aqui. Tá? Olha o elemento do que. Entre um ônibus e outro. Então, este é mais rápido do que o outro. Antes que, expressando o tempo, antes que eu pudesse me explicar, ele saiu. Então, falando de um tempo determinado. Não esperou a pessoa explicar o motivo do atraso para o jantar. Ele cansou de tanto esperar e acabou deixando a Fernanda na mão, deixou a Carol, não aguentou esperar. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, revisando rapidinho, falando das orações, do sentido das conjunções subordinativas, o que é que eu devo lembrar? Fazer essa diferença entre coordenativas e subordinativas. Nas coordenativas, tá? Elas são independentes, ou seja, uma não depende da outra para fazer sentido. Temos o exemplo lá, não corra, que o chão está molhado. Não corra é a primeira oração, que o chão está molhado é a segunda. Mas o chão está molhado e não corra são independentes. Uma não depende da outra para fazer sentido. Beleza? A palavrinha-chave, independência. Elas são independentes. Nas subordinativas já muda um pouco. As subordinativas elas são o quê? Dependentes. São dependentes. Tá? Temos a oração principal e a outra oração que completa o sentido. O que é que eu devo tomar cuidado? Tá bom que dentro dessas relações de sentido das conjunções, a mesma conjunção, dependendo do contexto, ela pode ter um valor totalmente diferente. Tá? Por isso que não é interessante eu tentar gravar as conjunções, mas sim ler o contexto, tá? Identifico a conjunção, leio o contexto para poder entender qual é a relação que está acontecendo. É causa, né? É tempo, é condição, é comparação, tudo bem? Então, olha só, aqui nós vamos encerrando essa aula, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar no PV, tá? Vamos discutir um pouco também no Zoom e até uma próxima. Um abraço, pessoal.